Olá, pessoal. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Estamos hoje começando mais um vídeo no projeto Mais Amor, um ministério na área da sexualidade, que vamos aí poder apoiar, ajudar muitas pessoas que estão aí se sentindo perdida e às vezes se sente oprimida ou que muitas vezes não consegue ou não entende como pode mudar de vida. A gente vai estar hoje com uma moça que tem uma história incrível, uma transformação de vida que Deus fez na vida dela. E hoje a gente vai estar falando um pouco da história dela, vou estar falando um pouco da minha história também, né? Sou ex-homossexual, tive um encontro com Deus, minha vida mudou de uma forma tremenda. E hoje a gente vai estar aí compartilhando experiências e ministrando a vida de vocês sobre essa área. Eu vou ver se ela já está por aqui. Deixa eu ver. Ah, ela está aqui. Deixa eu acenar para ela. Vamos ver já. Aceitei aqui. Grazi. Oi, tudo bem? Boa noite. Tudo bem e você? Bem, graças a Deus. Amém. É isso aí. E aí? Vamos lá, né? Falar aí do que o Vamos Senhor lá. fez nas nossas vidas, né? Poder levar uma Sim, luz para muitos aí. E hoje vamos falar sobre desejos, né? sim. Desejos, curiosidades. O que você tem a me dizer sobre a sua história? Sobre os desejos que te levaram a viver o que você viveu na área da homossexualidade? Eu vejo assim, né? Como eu comecei com você no WhatsApp, né? Hoje eu acredito que é uma construção, né? Sim. A criança, ela não, até o dos 5 até os 10 anos de idade, ela não consegue definir ainda a sua sexualidade, né? Ela não tem ainda essa razão, né, para ela definir ainda a sua sexualidade. Então, eu vejo que a minha história, ela foi baseada numa construção, né? Então, Hum. existe nível de até você chegar numa decisão, eu quero assumir o ser homossexual, né? Vou assumir para uma sociedade, ou assumir para mim mesma, ou para minha família, até você chegar no nível, a famosa sair do armário, né? Existe nível de construção. Então, o nível que eu fui estudando meu comportamento, o nível que eu entendo que primeiro vem o conflito, né? Por que que eu sou, né? Da onde que veio, né? Onde que veio o gatilho, né? Para mim entender a homossexualidade hoje, eu precisei estudar os meus comportamentos, eu precisei estudar a minha história, né? Através do aconselhamento, né? Da palavra, né? Da sexualidade, eu fui descobrir que o motivo, né? Que me levou a ir para a homossexualidade, que eu venho de uma família, né, de abuso sexual, né? Então, vi muito meu pai abusando da minha irmã na minha frente, eu vi várias vezes meu pai molestando. Então, isso trouxe um gatilho de que homem não era bom, que Sim. se eu se tornasse uma menina, como fala, feminada, eu poderia ser um alvo, né, para um abuso, né? E Sim. sendo que isso acontecia já desde quando eu tinha 5 anos de idade, até os meus 8 anos de idade, eu sofri um abuso sexual, não do meu pai, mas de um colega de futebol. E isso trouxe um gatilho, né, na minha mente que Acho que travou um pouco. Ah, voltou. 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 Tá, voltou? Voltou. Tô vendo. Voltou ou não? Ei, Tá travando um pouquinho, mas voltou. voltou, voltou, né? Tira por enquanto os comentários para não carregar a Tá. live. Daí depois, se você ativa depois comentário para as pessoas ter É. algumas perguntas, né? Aí já ajuda também.
Então, voltando no assunto, né? Então, os conflitos, antes de eu assumir uma identidade, Sim. os conflitos emocionais, ela fica muito escondido, né? Ela fica invisível, né? Você não percebe a construção na sua mente. Quando você já está no seu nível de, tipo, meu, eu não quero mais seguir uma vida heterossexual, eu quero seguir uma vida de homossexual. Mas antes de assumir uma identidade, existiu uma história, um contexto, né, para Uhum. essa decisão. A partir disso, esses conflitos que eu estudei da minha família, né, da minha história, eu decidi, falei assim, meu, eu quero estudar, né? Quando eu me converti, quando eu aceitei minha vida a Cristo, deixei o meu corpo transgênero, né, que eu já estava já num corpo bem masculina, com barba, né, com uma voz masculina, com bem maromba. Ao pós eu decidi isso, eu comecei a estudar os meus comportamentos. Então, eu fui vendo as raízes, né, da onde que veio, como começou. Então, uma delas que me levou na área masculina, né, de eu desejar crescer homem, um dos motivos é esse, né, por causa dos abusos. Já fui molestada dos 12 anos de idade até os meus 15 anos de idade. Então, essa figura masculina, para mim, não era bom. Então, não era bom ser mulher. Então, a minha, na minha mentalidade, ser um homem, isso trouxe uma segurança. Mas, na verdade, trouxe um refúgio de uma dor que não foi tratada, uma ferida que não foi tratada, né? E isso acabou fazendo uma distorção da minha mentalidade com os Você criou homens. uma versão, né? De não querer ser mulher por ser Isso, um sexo frágil. isso, né? Hoje eu vejo isso, né? Como esses gatilhos na mente. Porque quando você está na prática, esses gatilhos desaparecem, né? Ele fica na gaveta escondido. Ou você não quer lembrar, porque feriu, né? Por algum certo ponto feriu. Ou você finge que nada aconteceu e constrói uma vida fora daquele padrão do que você viveu, entendeu? Sim. Mas, e aí, nesse tempo de construção, eu acabei ficando 10 anos na homossexualidade Uhum. e hoje faz 6 anos que eu me reconciliei com Cristo e nesse tempo de construção você vai tendo informação, né, dos seus comportamentos. A partir do momento que a palavra diz lá em João 3,3, nascei de novo no Espírito, você nasce no Espírito, a sua mentalidade carnal, ela morre para que o Espírito Santo ele vivificar em você, aonde ele Uhum. vai trazer gatilhos, vai trazer lembrança, vai Sim. trazer comportamento, por que você é assim, por que você agiu assim. Então, o Espírito Santo, ele é fundamental numa vida cristã, né? Com Sem o certeza. Espírito Santo, não tem como a gente E, andar no caminho cristão, né? Você precisa e desse... tem a palavra de Ezequiel 11:17 que fala que o Senhor tirará aquele coração de pedra e dará um novo coração de carne. E que tirará aquele espírito Sim, e dará um novo espírito. Isso faz uma alusão que quem capacita é o Espírito Santo. Então não é pela força do homem, né? É pelo sim, Espírito Santo que a gente muda, né? O nosso antigo homem para a nova criatura, né? sim. É uma decisão, né? Porque Sim. a pessoa, ela precisa decidir, né? A partir do momento que ela decide a ter uma vida transformada, é como ela tivesse abrindo uma porta, né, da mentalidade dela, para que a presença do Espírito Santo entre em lugares cativos, né? A palavra diz que existe um espírito de mordaça, né? Um espírito que aprisiona a pessoa a não confessar os Exatamente. pecados e não confessar o sofrimento, né? Os traumas. Mas a partir do momento que ela entrega a vida a Cristo, não é ela que vive mais nela, é Cristo que vive nela, é Cristo que habita nela e fortalece ela na fraqueza para que ela possa ir adiante daquilo que é natural dela, né? O natural, se faz na razão, mas por quê? Você começa a patinar e não sai do lugar. Mas quando você entrega a vida a Cristo, o Espírito Santo, ele ensina você por que você está renunciando, por que você está deixando, por É que você precisa verdade. perdoar, porque precisa perdoar, porque você precisa sair desse lugar de culpa, né? De lugar de vítima, né? Exatamente. Então, tudo é um processo, né? Cada gatilho que vem na mente, é como o Espírito Santo, ele dá um tempo a tempo, né? Deus, ele fala que as coisas são reveladas, lá em Amós fala que as coisas são reveladas para o teu servo e profeta. Então,
a partir do momento que eu entrego a vida a Cristo, agora eu sou serva de Deus, sou serva de Cristo. Então, as coisas ocultas no meu coração, dos meus comportamentos, Deus, ele começa a trazer revelação. Então, quando a gente entrega a vida para Cristo, né, a gente, por que eu deixei a homossexualidade? É por causa dos traumas? É por causa do tudo que aconteceu comigo? É igual eu falei no outro dia. Se fosse só os traumas, se fosse só os desejos, Deus poderia tirar os traumas, desejos e falar assim, vou continuar, mas não é isso. Quando eu deixo a prática, porque Deus me deu algo a mais, muito mais daquilo que eu poderia imaginar, né? Então a palavra diz lá em 2 Coríntios que ainda que os olhos não viu, ouvidos nunca ouviu, nem subiu para o coração, que Deus estava preparando. Então eu tinha coisa que eu pensava de um Deus, pensava de uma vida, mas quando eu vim para Cristo, Deus preparou um pensamento, Deus preparou um coração, Deus preparou tudo, né? Então, antes que eu pedisse algo para Ele, para ter uma vida de construção, Deus já tinha preparado esse ambiente, entendeu? Sim. E é que nem uma palavra que eu gosto de usar, é João 8,36, né? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É que Jesus, ele nos tira, né, daquela influência do mundo caído e do pecado. E que através do Espírito Santo a gente vira uma nova criatura e aquilo ali não é mais uma prisão para a gente. Então o amor de Cristo nos envolve, é um amor tão contagiante, que como assim foi como a minha história, né? Eu vivi 12 anos na homossexualidade, tive o amor dos meus pais, porém o meu pai era um pouco ausente, porque ele viajava bastante, eu era um pouco reprimido, no sentido de ficar preso em casa. Eu tive mais convivência com a minha mãe e meu irmão logo se casou, então eu não tive muito uma referência masculina e de me compreender, e aquilo para mim foi gerando depressão, né? E acabou me gerando também na escola bullying, sofri bullying na escola, e eu não sabia lidar, eu não tinha iniciativa, e às vezes a gente precisa ter o pai presente para ensinar o filho. O filho ele não pode descobrir como é a vida sozinho, então o pai tem que dar referências, né? Então isso acabou me induzindo à homossexualidade. Fiz amizade com 12 rapazes na escola, fui conhecer, eu não tinha maldade de nada, conheci a praça LGBT, vi que era algo incrível porque eu não tinha nenhum tipo de preconceito, então aquilo para mim era normal, só era diferente. Fui para balada, me viram entrando, contaram para minha família. Minha família não soube lidar comigo. Eu passei 1 hora do lado do meu pai tentando explicar o que eu estava fazendo lá, nem eu sabia o que eu estava fazendo ali. Só que aí eu me senti obrigada a dizer que eu era, porque eu estava lá, fiz amizades, me senti até então bem, né? E eu peguei por um momento e veio um pensamento na minha cabeça assim, se eu estava lá, então acho que eu sou aquilo mesmo, né? E foi o que eu falei pro meu pai. E aí eu acabei assumindo. Minha família não soube lidar comigo. Eu vejo até que a igreja, de certa forma, hoje é como os meus pais. Eu não os julgo. Os meus pais não tiveram sabedoria. Eu lembro que minha mãe olhou para mim e falou assim, qual que vai ser seu nome agora? Você vai virar mulher? Aí eu olhei para minha mãe e falei, não, mãe, eu não vou virar mulher. Só que nem eu nem sabia o que eu estava virando. Só que eu entendia que eu era gay, né? Foi o que veio na minha cabeça. Então, eu entendo até que a igreja hoje não sabe lidar com o homossexual, porque não tem sabedoria. Então, eu entendo que até um dos nossos objetivos hoje, né, Grazi, é trazer esse acolhimento, né, para rapazes que vivem nessa prática, porque a gente entende que a gente não pode demonizar a homossexualidade como um pecado maior, né, sendo que é um pecado como o outro, né, e o perdão de Deus também, o perdão de Deus é para todos também. Então, eu entendo que naquele momento ali a minha família não soube lidar comigo e acabou me impulsionando mais à homossexualidade. Então, eu comecei a ter um momento de crise, um momento de raiva, um momento de ser confrontado. E isso me impulsionou realmente a viver mais a homossexualidade, né? Então, aquilo virou natural para mim. Passei 12 anos na homossexualidade, fui drag queen, fui rainha da parada LGBT em 2009 e fiz shows por 6 anos. Vim para Campinas, tentei a vida aqui, passei por muitas provas e chegou um ponto da homossexualidade, do meio das drag queens, que eu desisti de viver. Porque é muita vaidade, se até no meio artístico há muita competição, puxada de tapete,
E outras coisas mais que acontecem, no meio gay acontece tão igual quanto pior. Eu não sei se você chegou a viver algo assim ou observar algo assim na época que você viveu. Então, eu abri mão de ser Existe drag uma queen. competição, né? É, A homossexualidade, ela é uma carência, né, de competição, né, sim, igual eu sempre falei para pessoas, eu vivi 10 anos na homossexualidade, né, nesses 10 anos eu fui fiel a uma pessoa, então, então eu fui mais infiel com as pessoas do que a sim, fidelidade, porque por eu ter essa rejeição, eu tive essa rejeição raizada na minha família, dentro de mim, então essa competição de querer competir com as pessoas, na verdade, eu não me aceitava, então, para mim não aceitar, eu fazia de tudo, de alguma forma, chamar atenção. Eu era muito competitiva, então, os meus relacionamentos, ou era muito rápido, durava 3 meses, ou eu namorava com três ao mesmo tempo. Então, sim. era uma bagunça, né? Então, eu Comigo namorava, também era da mesma forma. eu moro aqui em Bragança, eu namorei com duas de Minas, e quando se juntava, né, acabava encontrando, dava aquele mal bagunça, dava uma briga. E eu vejo, assim, cara, que a família, a disfuncional, ela constrói uns filhos também, um filho de, como fala assim, totalmente uma procura de uma resposta. Por exemplo, né, você falou do seu pai, né? O pai, a função dele é o quê? É trazer afirmação sobre o filho, né? O pai, a Sim, função dele, ele é o pilar, ele é que afirma o filho, ele que dá uma direção, ele que dá um norte. Se o pai ele não dá uma direção para o filho, ele pode também desprezar o filho, apesar dessa isso. desprezo, o filho começa a procurar em outros homens que o Uhum. recebe dentro de casa, né? Então, isso, o pai ele acaba até empurrando o filho para uma crise de identidade. Porque o Sim. filho, ele quer o quê? Um braço junto a um pai, Porque se ele você quer a tira, presença. porque se você tira a referência de um pai dentro de uma casa, isso pode gerar homoafetividade, que foi de uma certa forma que aconteceu comigo. O meu pai não era tão Sim, presente, não me ensinou muito como realmente ser um homem, que é papel de um pai ensinar um filho, e acabei me induzindo pela cultura do mundo, né? Pela cultura secular. Fui conhecer o mundo, vi coisas diferentes e que aquilo até então, por um momento de incompreensão da minha parte, virou uma verdade. Então, acabou se me induzindo a uma afetividade. Então, sim. como eu estava falando para você, aí isso conheci o meio das drags, fiz shows e comecei a ser drag queen. Então, você vê que uma coisa vai levando a outra, né? Sim. Como você mesmo tinha me mostrado, que a homoafetividade sua, depois ao lesbianismo, depois ao, como é que chama mesmo? Homem trans, né? Não, primeiro, ó, eu vejo assim, né, que o nível da homossexualidade, ela existe um nível, tipo assim, para chegar, no caso, ser drag queen, e eu, no caso, fui um trans homem, a gente não chega rapidamente nessa identidade. Existe um processo, né, uma construção. Sim, Primeiro, o que? Os conflitos, né? Depois vem a rejeição, depois vem o histórico familiar. Aí entra o quê? A bissexualidade. Ainda estou decidindo do que eu vou ser. Você é bissexual ou você é sim, homossexual ou você é heterossexual? Eu estou naquele conflito ainda. Aí decide, não, eu quero ser homossexual. Aí você fica lá na homossexualidade. Só que a homossexualidade aí acabou me empurrando mais rápido para mim no que na transexualidade, porque não bastava tipo eu parecer como um homem, né? Se como sim, a famosa golfinho, né? Não, eu querer ser homem, barba, macho, sim. né? Voz grossa, né? E, Então, e, essa figura que eu estava procurando no meu corpo, né? Esse conflito dentro de mim, é uma referência gritando dentro de mim que eu não tinha que ter dentro de casa, né? Que no meu caso foi o meu pai. Mas existem pessoas que têm um pai muito presente, mas pelo contrário teve uma mãe ausente, uma mãe que sim, rejeitou, uma mãe que nunca teve presente. Então a maioria, tipo, isso, a menina também, ela pode atrás de uma mulher para que aquela mulher tampa o vazio que ela não recebeu da mãe dela, então ela acaba entrando também na homossexualidade, sim, nessa procura de uma figura feminina que ela não recebeu da sua maternidade, porque a mãe nutre, né? A mãe sim. que dá.
Isso, é E dessa isso você absorveu através de uma cultura que estava longe Sim, da palavra e da vontade de Deus, mas que era do mundo, né? E se a gente sim, vê o hedonismo como hoje influencia a geração, porque o hedonismo é vida centralizada no prazer sim, pessoal. Então a gente vê uma cultura de jovens que precisa viver os prazeres e tratar isso como a centralidade da vida deles, né? Então, vou para balada, vou ficar com todos, vou beber todas, quero viajar, quero curtir. E aí vira uma vida egoísta, né? Porque a sua vida está centralizada no seu próprio prazer. Só que automaticamente, como eu lá atrás, quis viver isso e abrir mão também da questão dos meus pais. Eu não pensei neles. Eu não pensei na frustração deles. Eu não me importei, porque eu estava ferido. Só queria viver a minha centralidade. Então, isso que é perigoso, porque nos distancia da presença de Deus. Então, quando a gente não tem um sim, pai presente e não tem um pai que traga referências da palavra e da vontade de Deus, então a gente acaba se influenciando pelas coisas do mundo. Então, a sim, palavra, ela é importante, a vontade de Deus é importante que seja ensinada aos jovens hoje em dia para não acabar entrando nesse estilo de vida. Porque, assim, eu vivi 12 anos na homossexualidade. Eu nunca consegui ter um relacionamento sério e fiel. O máximo, acho que eu tive foi 3 meses com alguém. E a gente fica no aplicativo. Sai para um canto, sai para o outro, fica com um, fica com outro. A gente até quer ficar com alguém. Só que não existe fidelidade. É muito difícil. Hoje eu acho que sim, pelo menos 2% ou 3% dos homossexuais pode-se dizer que alguns são fiéis. Mas a grande maioria tem uma vida aberta, né? Então, assim, é uma sim. vida perigosa e triste, porque vários amigos meus ficam sozinhos, ficam depressivos, ficam, às vezes, usando drogas e passam por muitas situações e ficam sozinhos. E isso não é o propósito de Deus. Deus fez o ser humano para ser amado. Fez o Até ser a humano pessoa. com um propósito. A questão sexual é que Deus fez para unir uma carne com a outra, né? O homem com a Sim, mulher com a finalidade de quê? Criar o povo de Deus. Assim como Abraão foi chamado para ser pai de uma grande nação, é o propósito de Deus, é um propósito agradável. Porque se o filho glorifica o pai, o filho, o Espírito Santo ao filho, você vê que é um amor contínuo. Então, sim. como que a gente vive esse amor contínuo numa relação homoafetiva? É muito difícil, não existe. Então, o propósito de Deus da família é perfeito quando você realmente encontra a pessoa que vai se encaixar na sua vida, né? Então, na vida homoafetiva é uma vida muito aberta sexual e isso pode trazer compulsões sexuais, pornografia, Sim. masturbação. E isso pode gerar, às vezes, até brigas, humilhação um com o outro. Havia situações quando eu me relacionava que eu não queria nem olhar na cara da pessoa. Me criava uma repugnância. Não sei se isso já aconteceu com você ou como foi nessa questão da sua sexualidade, se com o tempo você foi sentindo que isso foi mudando na sua vida. Então, assim, eu vejo assim, que no caso, se eu tiver errado, você me corrige, mas eu vejo que a parte do homem, eu vejo assim, eu tenho essa visão, que é mais área sexual, né? Uhum. Mais desejo sexual, mais penetração, assim. E o da mulher, eu vejo que é mais carência emocional, de ver, meu, eu quero ter uma mulher, não, eu penso assim, não para relacionar sexualmente, mas alguém para compartilhar, alguém para estar junto, é mais carente, mais esse mundo da Disney, né? Eu quero Sim, construir uma semelhante a mim, aquilo que eu estou sentindo falta, encontrar nessa mulher, e aquela procura de amor, assim, sentindo o quê? É, meu, pra mim era indiferente se tivesse sexo. Pra mim era indiferente, sabe? Não me importava, né? A não ser quando eu estava tomando hormônio, né? O hormônio, sim, ele dava mais prazer, porque quanto mais hormônios está no seu corpo, mais automaticamente a sua sim, mentalidade ela vai gerar mais, como fala, a busca do sexo, né? Então, o hormônio masculino, sim, eu tive a ser viciada no sexo no sentido porque eu tinha uma mentalidade masculina. Então, eu parei de ter uma mentalidade feminina
Já não queria ser como pensar como uma menina, mas eu pensar como um homem. Então, como o que que o homem pensa? Então, tudo que o homem pensa, desejava, eu estava nesse nível de Uhum. pensamento. Então, e quando a ponto de acaba prejudicando o relacionamento, porque às vezes a pessoa não quer, você fica obrigando, você fica manipulando a pessoa, você fica ali fazendo dando a pessoa, você Sim. fica pensa, meu, tipo, começa a trazer aquela manipulação, sabe? Tipo, ah, meu, se você não quer, tem quem queira. É, Então, aí você acaba o que querer na pessoa, né? Então você e eu acaba não sendo sei. infiel nesse sentido. Porque você fala assim, meu, como fala assim, no meu caso, como eu tive quase isso na minha cabeça, que não ia amar ninguém, né? Eu ia só Sim, usar as gostar pessoas, né? uma pessoa romântica, né? Por uma paixão que e quando eu via que estava num terceiro mês de namoro, assim, ficando sério, eu já saía fora, não deixava. Então, Sim. isso também me prejudicava. Você Porque ao se mesmo tempo blindava, que eu né? estava atrás o tempo que eu estava atrás de construir uma família, ao mesmo tempo eu era uma pessoa insegura, né? Então, nessa minha insegurança de amar alguém, ser querido, eu saía fora do relacionamento. Então, isso E, acabava o que a traição. e Então, eu Grazi, acabava atraindo a pessoa. Grazi, Ah, a gente que vivia na homossexualidade, a gente acabava se blindando em realmente amar uma pessoa, porque a gente já compreendia que não era um relacionamento fiel, né? Então a gente acabava se blindando a querer demonstrar amor pelaquela pessoa. Então se tornava muitas vezes um sexo egoísta, né? É, sim. Sim, é uma coisa assim, né? E quando você vai ver tipo assim, né? Pessoas que mandaram a pergunta aí, né? A maioria, você pode ver, ó, nem soltou umas caixinhas de pergunta, a maioria falou o quê? Problema com o pai e com a mãe. Então, a sim. gente é um O reflexo nosso, né? pastor, eu vi que o pastor que acho que perguntou para você se você sofreu algum preconceito. Pastor Eduardo Penido aqui. Sofrer, meu, porque assim, a perseguição cristã, ela é perseguida tanto fora da igreja, que as pessoas que não compreendem, né, esse processo que está passando, né, Sim, nessa afirmação que nós quer servir a Cristo, né, e tem a perseguição dentro da igreja, né, são os religiosos, né, os sim. mestres da lei, que quer te obrigar a fazer algo que você não está no seu tempo, né, por exemplo, né, pessoas Eclesiastes 3 deixa muito claro, né? Há um tempo determinado para todas as coisas. Então, muitas vezes sim, é um erro. Um rapaz na sim, minha o cidade, apóstolo, homossexual, ele mal se converteu, o pastor fez ele já casar com uma moça, ela já deu testemunho, e o rapaz não conseguiu, acabou dando tudo errado e voltou para a não é homossexualidade. assim. É assim, né? O apóstolo Paulo, ele fala, quem que está enganando vocês? Quem está deixando vocês mutilar, né? Mutilação cristã, que fica obrigando você fala assim, ah, meu, você precisa agora ser homem, ter voz grossa, Sim. né? Você precisa ser mulher, andar afeminado. Como isso não define a sexualidade da pessoa, né? Não, nem Isso um não pouco. define, porque a pessoa, ela acaba sofrendo esse preconceito da igreja, né? Porque Sim, existe a tendência homossexual e a prática homossexual. A sim, tendência homossexual só tem um trejeito, né? sim. E ela está relutando ou procurando por uma resposta, E se né? Mesmo acaba até profetizando uma profetizada, sim, se acaba profetizando uma coisa contrária na vida da pessoa só pelo fato dela ter um jeito, isso sim, influencia nas crianças. Eu, por exemplo, por eu ser muito tranquilo, muito bonzinho, meigo, as pessoas às vezes diziam que eu era gay. Tinha parentes da minha família que às vezes falava isso. Então, isso o quê? também. Acaba profetizando na cabeça da criança, acaba virando uma verdade, né? Sim, é um gatilho, né? Então, aquilo você se torna naquilo que você ouve, né? Então, quando você entra para a igreja, o líder, né, o pastor, ele tem que entender que antes de ele se converter, ele era um pecador, ele é um pecador, né? Antes de ele ser não é porque ele está com um cargo a mais, significa que ele é totalmente espiritual, porque ele também tem as falhas dele, ele também está no processo dele. A Uhum. palavra diz: aquilo que não tem pecado é mentiroso. Então, o que acontece? Quando a pessoa ela vai para a igreja, ela está no processo dela. Ela está buscando uma resposta. E nem todo mundo quer estudar a homossexualidade, a Sim. sexualidade geral. Então, quando ela não E, estudar, ela diz: meu, você tem que mudar.
mas na verdade é Uhum. um processo, né? Porque Isso. existe o comportamento, existe espiritual e existe uma decisão, uma responsabilidade. E nisso, se não dá os três juntos, ó, eu preciso estudar, eu preciso ter uma responsabilidade e eu preciso agora decidir. Então, no meu caso, eu levei 3 anos. Então, eu era, por exemplo, eu tinha uma mentalidade masculina dos meus 5 anos de idade até os meus 25, é muito tempo. Sim. Para um mês, um ano, 2 anos, mudar assim, não tem como, porque você pode até mudar fisicamente, mas o seu emocional ainda não está sendo mudado, é um Claro. processo. Né? E E Deus, ele entende. Romanos 14 deixa muito claro que ai daquele que atrapalhar o processo no qual Deus está fazendo na vida da pessoa. Então, se você entrega um fardo muito pesado para aquela pessoa que está começando a fé, a palavra deixa muito claro que você pode se tornar inimigo de Deus. Então, Sim, a gente tem que isso respeitar município, o né? processo da pessoa. Tem um rapaz aqui chamado Pablo, ele está falando aqui, já fiz parte da igreja e não deixavam ser próximo dos meninos que eu poderia me apaixonar, ou nem das meninas para não poder ter o jeito. Isso Então, acontece, cara, infelizmente, isso acontece, porque eu era de uma igreja, antes de ir pro bola, eu era de outra igreja. E nessa igreja, tinha um amigo meu que é casado, né, com outro cara, que é meu outro amigo, fazendo um papel mesmo, aliança e tudo. E ele falou assim: Meu, eu quero ir para a igreja. Porque se a pessoa ela está indo para a igreja, ela está procurando o quê? Uma resposta. A alma dela está gritando: Eu não estou bem. Porque, cara, quem vai para a sim, igreja? É porque está bem? Não. A igreja não é para quem está são, meu. Vou pra igreja. Não, cara, a igreja é um lugar, cara, que onde você vai encontrar com Cristo, onde Cristo prepara a mesa para todos. Então, sim, sim. esse meu casal de amigos, ele queria ir para a igreja e o pastor excluiu eles. Olha, você não Uhum. pode ir para a célula com os heterossexual, você ainda tem que passar pelo seu processo, aí depois você vai para a célula junto com os héteros. Então, as pessoas, cara, eles têm uma mentalidade infeliz, né? Uhum. Porque acham que o pecado homossexual ele é maior que qualquer outro tipo de Sim, pecado. Mas se você parar para pensar, a maioria das pessoas que pede ajuda e socorro são pessoas que estão com conflito na sua sexualidade, que é ou homossexual ou ex-homossexual. Poucos heterossexual, poucos, tá nos dedos, poucos héteros que pedem socorro, que pedem ajuda, que tá com problema com pornografia, que é um problema sim. com o pai, com a mãe, problema com uma rejeição. Então, a heterossexualidade, a pessoa se esconde. Não, eu sou hétero, vou me esconder. Mas você pode esconder do povo, pode esconder da multidão, mas de Deus você não esconde. A palavra diz, cara, que no dia do juízo será julgado tudo que está oculto. Então, tudo que eu esconder diante de tudo que eu escondo das pessoas de Deus, no dia do juízo será revelado, né? E tudo, a palavra diz, tudo que você faz no oculto, no tempo oportuno será revelado. Seja bom, então, os seus frutos, né? Ela vai florescer, ela vai criar a raiz. Então, se você está vivendo embaixo de uma mentira, de uma manipulação, uma hora vai aparecer. Então, isso que eu falo, então, o heterossexual, ele não pode achar, meu, que eu sou isso, aquilo, não. Ele Sim. tem que na condição Ó, de um eu, ex-homossexual que está no processo, entendeu? eu falo pela experiência que eu tive. Resumindo, assim, porque já estamos agora já estamos com 35 minutos, né, para a gente conseguir falar bastante, pelo menos para concluir também, e deixar algumas perguntas para o pessoal, que eu já tenho até um perguntando aqui, mas deixa eu ir lá. Eu passei por alguns processos na homossexualidade, como eu falei, passei 12 anos, e chegou um momento que Deus precisou permitir que tudo desse de errado comigo. Eu trabalhei nos maiores salões do país, trabalhava com gente importante, ganhava super bem, tinha meu apartamento, curtia a vida da forma que eu queria, eu ia para as baladas, ficava com um, ficava com outro. Só que mesmo assim, todos os dias eu acordava que me faltava algo, eu sentia um vazio dentro de mim e todos os dias eu sentia que eu precisava fazer algo para preencher aquilo. Só que aí Deus permitiu que tudo desse de errado para mim, fui mandado embora justamente, perdi tudo, entrei numa depressão profunda e sempre as pessoas me convidavam para ir na igreja, só que eu nunca liguei, eu nunca frequentei, por exemplo, eu nunca pisei numa igreja protestante, eu nunca estudei a palavra de Deus. Só que há uns 12 anos atrás, quando eu cheguei em Campinas, uma moça olhou para mim e falou assim: Olha, quando a gente tem um chamado da parte de Deus, você pode ir para qualquer lugar, mas nada dá certo.
E aí foi quando uma amiga minha me chamou para ir na igreja do Nazareno, né, que é a minha igreja hoje. E é uma igreja que, inclusive, tem vários amigos meus que são homossexuais que frequentam a igreja. É uma igreja muito receptiva, muito agradável e é uma benção. Então, eu fui conhecer essa igreja através de uma amiga, gostei muito do louvor, porque eu não conhecia a palavra, e para quem nem é convertido é muito complexo estudar ou compreender a palavra de Deus, né? Eu, para ser muito sincero, nem compreendia quem que era Cristo realmente, assim. Eu via que ele era filho de Deus, mas nunca tinha me aprofundado. E aí eu fui umas 4 vezes, quando foi mais ou menos com um mês que eu fui lá. Olha, eu me encontrei sozinho em casa, vendo o YouTube, e eu sempre comecei a buscar oração pelo YouTube, porque eu não sabia orar. E aí apareceu uma oração e falava assim, se eu entregava minha vida a Deus. Nesse momento eu estava tão fragilizado, a gente tem um corpo trial, né? Corpo, alma e espírito. Eu acho que nesse momento, quando fizeram o apelo para mim pelo vídeo, eu fui tão sincero com Deus que eu falei assim, Senhor, eu cansei. Eu desisto da minha vida, dou ele para você, porque eu já não sei mais o que fazer. Ali, literalmente, foi uma entrega com total sinceridade com Deus. Porque tudo já estava destruído, nada mais fazia sentido para mim. E nessa hora eu senti um calor envolver todo o meu corpo. Era uma unção tão forte, um formigamento, e me tomou ali que eu simplesmente apaguei. E quando foi no dia seguinte, simplesmente eu amanheci diferente. Um transbordar, uma alegria, tudo parece que estava mais claro. Até cheguei a pensar assim, será que eu morri? O que aconteceu comigo? E automaticamente deixei de frequentar balada, tudo, e chegou na questão da homossexualidade. Com o tempo, não foi do dia para a noite, demorou por média de uns 3 meses depois dessa experiência. Aos poucos eu fui vendo que aquilo não era bom para mim, comecei a sentir o vazio. Toda vez que eu me relacionava, algo se afastava de mim, aquele amor, aquela alegria que transbordava se afastava toda vez que eu me relacionava com um rapaz. E aí foi que me fez entender que o problema era ser um homossexual. Só que aí eu escutei Deus falar comigo, você precisa se decidir. E aí eu me encontrei no momento, eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Eu vou deixar de ser uma coisa que até então eu era, né? Que ali a minha mente estava meio cauterizada ainda. Só que aí eu compreendi que Deus apareceu na minha vida, compreendi que eu fui curado de uma depressão, porque minha depressão sumiu desde aquele dia. E de uma forma natural, Deus falou comigo e eu mudei de vida e optei por Deus. No dia do meu batismo, foi o dia do Orgulho Gay de Campinas, e eu desci a rua da José Paulino, indo em direção à igreja. E era o momento que eu queria declarar ao mundo que eu estava morrendo para o mundo e que eu ia viver para Cristo. O amor de Cristo nos envolve, é um transbordar, é uma alegria, é algo tão forte que é esse amor que nos faz mudar de vida, é esse amor que nos direciona para dentro da igreja. Então foi isso que mudou a minha vida. Então, quando eu falei de João 8,36, se pois o Filho verdadeiramente sereis livres, João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É que Jesus ele tira aquela influência através do Espírito Santo. Naquele dia eu fui batizado com o Espírito Santo. Quem faz o processo é o Espírito Santo. Quem afirma o que é pecado é o Espírito Santo. E de uma forma natural, sem pastor, sem igreja, sem ninguém me dizer nada, Deus falou comigo, eu me converti e abri mão da homossexualidade. Eu decidi que eu não ia mais viver para viver a vontade de Deus. E essa vontade de Deus foi o que me conquistou e foi o que me levou à igreja. Então, assim, eu Então, queria que você comentasse algo da sua conversão também, assim, da forma que Deus te chamou, para as pessoas poderem compreender também aqui. Os comentários, você tem um rapaz chorando. eu vejo assim que, por exemplo, né, lá em Atos, quando antes dos discípulos receber o Espírito Santo, ainda eles não compreendiam, ainda que Jesus falava as coisas para ele fisicamente, ele não compreendia, mas ele falou assim, quando vier o Espírito Santo, o Consolador, aquele que há que revelar as coisas ocultas, o Espírito Santo, só ele que sonda o nosso coração. Só ele consegue sondar as coisas mais profundas, raizadas, que, que você mesmo não sabia que estava presa, né, cativa a esses lugares. Então, lá em Atos, quando ele fala assim, ele estava no meio de um povo, que quando eles começaram a orar em língua, aqueles que não oravam ainda em língua, falaram, mas esse cara tá um bêbado. Mas por quê? Porque eles estavam na carnalidade ainda, eles não tinham recebido, ao ponto que todo mundo foi cheio do Espírito Santo, aí compreenderam a mesma língua. O que eu vejo? Quando a igreja cristã tiver o mesmo espírito que o reino do céu,
Assim ela consegue se compreender que o céu está dizendo para que carregue sobre a igreja para transbordar outras vidas. Ou seja, aquilo que eu estou recebendo do céu, uma verdade genuína que me transformou de dentro para fora, eu não preciso atacar ninguém, eu não preciso obrigar ninguém, eu só Sim, apenas é preciso natural, né? representar o natural que Cristo está fazendo em mim. Então, não é mas Deus não é amor? Ele não pode aceitar? Existe, que tipo de amor você está procurando? Que tipo de Deus se construiu dentro de você? Porque quando você entrega a sua vida a Deus, a sua mentalidade, ela transforma, né? A sua mentalidade, ela não é a mesma Romanos 12:2. do passado. Então, Romanos a doze palavra diz dois. lá, lá em 1 Coríntios, ele fala, o que é da carne, discerne da carne. Mas aquele que é do espírito vai discernir as coisas do Espírito. espiritual. Então, a minha mentalidade carnal, ela não compreendia as coisas que eu vivia. Mas quando eu entreguei minha vida a Cristo, não por medo do inferno, não por medo de ser condenado, nada Sim, disso. por Eu amor, né? entreguei porque eu encontrei o amor genuíno, um amor que a fé não se explica, mas você vive ela. Então, Deus derrama um amor de uma figura paterna que não dá para explicar. Porque quando você está vivendo num amor verdadeiro, sem um amor ágape, né? Um amor sem nada em troca. Eu estou dando, não merecendo algo em troca. Eu estou dando porque ele me amou primeiro na minha condição. A minha condição era que era pecadora. A minha condição era totalmente mentalidade torpe, uma mente errada. Não estou falando só na área da sexualidade, mas todas as áreas da minha vida que era totalmente distorcida, né? Então Deus começou a derramar o seu amor completo, onde que eu comecei a se transformar de dentro para fora. Porque Deus falou assim, olha, a sua área é paterna, então vamos trabalhar essa área paterna? Vamos. Então essa área agora é rejeição, vamos trabalhar na rejeição? Vamos. Então agora a sua área agora é os comportamentos. Então, tira os seus Sim, comportamentos masculinos e começa a profetizar agora comportamento feminino. Então, a minha mentalidade, eu gritava que eu queria ser homem. Então, eu gritava, por eu querer ser homem, a boca fala, o coração está cheio. Então, tudo que você declara, eu não consigo, eu não consigo, não consigo, não consigo. Então, você não vai conseguir. A partir do momento eu não consigo na minha força, na força do Espírito Santo. É Ele que habita em mim, é Ele que me convence. A Ele que, quando vem as tentações, as provações, Deus fala que a graça dele me aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, a graça de Deus vai me aperfeiçoar naquilo que eu estou clamando a Ele. Então, é um sim, processo. Então, Deus falou assim, agora, é os seus comportamentos. Agora será agora as suas atitudes. Se você não muda os seus pensamentos, você não vai mudar os seus hábitos. Então, a primeira mentalidade é transformar o seu pensamento a Cristo. Igual lá em Colossenses 3 fala, eu levo o meu pensamento a Cristo, eu levo, sou eu que tenho que levar, sou eu que tenho que estudar, sou eu que tenho que arrepender, sou eu que tenho que compreender, porque Cristo já fez tudo na cruz. Ele já sim, morreu por mim, perdoou os meus pecados, já fez a reconciliação com o sim. Pai, que eu era órfão espiritual, e Deus trouxe essa afiliação, então agora sou eu que tenho que buscar sair, mas meu pai, minha mãe me rejeitam, que muito colocou aí. A palavra diz lá em Salmo, ainda que seu pai, sua mãe te rejeita, Deus não vai te rejeitar. Então, se o seu problema é com os seus pais, você tem que pedir para Deus, Deus, me trata nessa área. Eu preciso Sim, é tratado verdade. na área paterna. Eu preciso perdoar o meu pai, eu preciso Mas perdoar minha mãe. tudo, Aos meus... tudo, tudo é orar, dobrar o joelho e pedir, né? Que nem a minha Sim, história. Aquele que clamar pelo meu nome será salvo. Naquele dia, se de alguma forma eu tivesse morrido e eu tivesse clamado a Deus, e naquele dia eu fui batizado com o Espírito Santo, eu teria sido salvo. Então a palavra sim, ela é pura e é verdade. Então as experiências sim, que eu tive simplesmente está escrito na palavra. As revelações, o transbordar os frutos do Espírito Santo, paz, longanimidade, benignidade. E é muito tremendo isso. Então, eu acho que eu acredito como você também, além do nosso objetivo com Cristo, né, de pregar o Evangelho, a gente tem a necessidade de levar esse verdadeiro amor a principalmente acho que os nossos amigos, né, ou quem vive essa área, porque essas pessoas precisam conhecer o amor de Deus. Em Levítico tem até uma palavra muito pesada, né, sobre ser uma abominação, um homem deitar com outro homem.
E as pessoas, às vezes, não procuram entender o contexto. O contexto dessa Que palavra, antigamente, é aversão, contrariedade. Então, tipo assim, aquilo não era natural naquela época. Mas nos estudos, Paulo deixa muito claro que a pregação dele é que essas pessoas que vivem essa prática possam conhecer o amor de Deus e mudar de vida. Porque a maioria que vive não tem uma vida feliz. A nossa verdadeira vida, o verdadeiro amor é quando a gente está em Cristo e quando a gente perde a influência do pecado, mas quando a gente está vivendo realmente as coisas do alto, né? Então, mas essa palavra de Levítico, antes de chegar na homossexualidade, tem um contexto que Sim, ali, acho que é Moisés, eu acho que escreveu, ele começa a contar o que não, os pais não fazer. Antes, então, isso que eu falo, a homossexualidade, a raiz dela, ela tem uma história, tem um contexto. Então, quando ele fala assim, pai, não deitar com os filhos, isso é pecado. Pai, não ter incesto na família, isso é pecado. Então, antes de chegar na frase de homossexualidade, Paulo começa a contar a herança da família, né? A herança do espiritual, que quando acontece, né? Quando acontece a fornicação, como fala, ter sexo fora do casamento, tudo isso leva uma porta espiritual para chegar na homossexualidade. Então, a homossexualidade, ela é só uma ponta do iceberg, ela é só uma ponta. Antes dela existe um fator, né? E quando o apóstolo Paulo ele fala isso, e lá em Romanos, ele vai falar isso, deixou adorar o Criador para adorar a criatura. Então, o que acontece? Se o, Gênesis fala, oi, o Grazi, vai faltar 10 minutos para acabar. Vamos estar aqui meio que finalizando e responder algumas perguntas aqui que o pessoal está responde, perguntando. E aí a manda gente aí. estende para as próximas 2 lives aí. Beleza, pode mandar a Mas pergunta pode aí. concluir aí, viu? Pode concluir. Então, o apóstolo Paulo ele fala, né? Adorar a criatura, a minha semelhante, não o Criador. Mas por que a pessoa adorou a semelhante a ela? Porque existiu um contexto, né? Existiu uma Sim. história, né? Mas o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 2, ele fala: todos vocês, ele começa a falar vários tipos de pecado, todos, todos, todos. Aí depois ele fala: todos vocês praticaram isso, mas todos vocês foram perdoado, né? Vocês deixaram isso. Então, o apóstolo Paulo confrontou quem é a igreja, não foi o ímpio, foi a igreja, os Sim. coríntios que estavam na imoralidade sexual, Sim. homens que abandonavam a esposa, homens que roubavam a igreja. Então, existe uma perversão que estava no meio da igreja, que o apóstolo Paulo ele falou: todos vocês viviam errado, mas todos vocês foram perdoados. Sim. Mas manda aí a pergunta. Sim, sim. Só para concluir, eu vi também que Paulo, na igreja de Corinto, ele confrontava 3 coisas, né? Ele trazia sempre a pregação com a centralidade de Cristo, né? Como Cristo mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, são coisas que a gente até vê hoje em dia, né? Nas igrejas, muitas vezes tirando a centralidade da cruz. Mas Paulo deixa muito claro em Corinto que Cristo é o nosso centro e Cristo é o nosso caminho da salvação. E ele confrontava a divisão da igreja juntamente com a imoralidade sexual. Então, eu acho assim, a gente até como cristão, a gente precisa falar a verdade. Muitas vezes a verdade confronta. Só que as pessoas precisam entender que a palavra ela precisa ser dita. Só que Jesus deixa claro, como segundo mandamento, que amar o próximo como a ti mesmo. Então, se a gente tivesse algum tipo de preconceito ou de aversão ao que a gente foi há um tempo atrás, a gente poderia estar pecando. E é um pecado sério. Então, isso em relação à igreja, isso para, às vezes, muitos homossexuais entender que não é preconceito contra eles, é que, assim, a gente precisa pregar a verdade, só que não precisa se sentir diminuído ou constrangido, né? Porque o amor de Cristo é para todos e as nossas histórias confirma isso, né? Porque eu penso assim, né? A palavra diz, cara, em 2 Pedro, que o amor de Deus perdoa todos os pecados, né? Sim, Então, não, todos, a todos. pessoa, ela aponta o pecado, mas ela não aponta a mão para ajudar, né? Poucas Uhum. pessoas querem discipular, poucas pessoas querem acompanhar, então é Sim. importante isso. Manda aí, sabe, vai cair a live Tá, aí? vai, falta 9 minutos.
O pastor Penido está perguntando assim: vocês poderiam explicar as siglas GLBT, no caso LGBT, né? Que até tem mais coisas também. Ah, são gays, Explica. lésbicas, simpatizantes, né? Que mais? Me fala aí. Agora sou transgênero. Ah, aumentou. Meu, faz tanto tempo que eu. Meu, eu sou meio É perdido que nesse hoje, negócio. pelo que eu Cada ano vi, que passa pelo que eu, vai aumentando. pelo Hã? que eu vi, Grazi, já tem mais de 30 gêneros diferentes na sigla. Então, vai aumentando, cara. Qual a outra Pois é. pergunta? Se alguém quiser fazer mais pergunta aí, pode perguntar, que o tempo está acabando. Chegou? Bom, até agora ninguém mais perguntou. Então, o que eu aconselho as pessoas é, meu, não estudar só a sua sexualidade, né, o seu sentimento, Sim, mas por trás dele, né, estudar o comportamento, você tem que estudar os seus pensamentos, então, onde está os gatilhos. Então, a partir do momento que você estuda os seus gatilhos, né, através da palavra, da ministração, meu, isso vai ativar muito os seus pensamentos, você vai ter mais sabedoria. Então, a palavra diz que o povo perece por falta de conhecimento, né? sim, Então, quando sim, você não estuda as áreas sendo atacadas, você vai perecer. Então, você vai acabar sendo atacada com dardos inflamados, né? Então, sim. por isso que o apóstolo Paulo fala, revestir da armadura de Deus, para contra a cilada, também no Satanás, vai te atacar nos seus pensamentos. Outro detalhe, o que você pensa não define quem você é. Né? Hoje, eu dei com uma pessoa que falou assim: Meu, eu deixei a homossexualidade faz um tempo, mas ainda eu sonho, ainda eu penso num cara tal. Mas isso são setas, né, inflamadas. Você Uhum. não pode definir o que você pensa, né? Você tem que, meu, quando você sonha ou você pensa, você tem que declarar quem é você em Cristo, né? Qual a Sim, sua sim, nova identidade em Cristo? A partir disso que você começa a buscar essa identidade, você tira os dardos inflamados. sim, Mas existe o segundo ponto. Você tem que entender da onde está vindo essa seta. Será que você está visitando o site pornográfico? Será que você está sim. visitando o seu ex? Será que você está vendo coisas que está atraindo os teus olhos por cá? Então, antes de vir uma seta inflamada, é, existe um contexto. Então, o que você está visitando? Qual as áreas da sua vida que Deus está você para de visitar, para de conversar com a sua mente, Ô, Grazi, tem entendeu? uma pergunta É. aqui que é um certo tabu de muitos, né? E os desejos, o que devo fazer? Eu acho que pelo pouco tempo que a gente tem, a gente vai tentar explicar, né? Seus desejos, meu, tem que levar na cruz. Entendeu? Agora, agora tem que entender o porquê que você está sentindo esses desejos. Da onde está vindo? Eu acabei de falar. Da onde está vindo? Está vindo porque você não está lendo a Bíblia? Porque ó, existe alma e carne. O que você mais alimenta, mais vai gritar. É, Se você não lê a palavra, você não estuda, então a sua carne ela vai se inclinar para o pecado, seja qual área da sua vida que você desejou. ô, Entendeu? Por Grazi, exemplo, você. mas é que muitos às vezes não conseguem compreender essa questão espiritual, né? Mas eu acho que uma forma até que eu falo da minha questão, quando eu me converti, eu abri minha cabeça total. Se Deus me curou de uma depressão, e se Deus apareceu comigo e eu tive uma ação sobrenatural com Deus, então eu posso sim casar com mulher, posso sim ser homem, posso sim deixar os desejos. Então, como Eclesiastes 3 fala, há um tempo determinado para todas as coisas, há um momento de desconstrução do velho homem para a nova criatura. Então, o Espírito Santo ele vai fazendo essa transição da pessoa do velho homem para o novo homem. Então, eu acredito que a Sim, pessoa ela precisa primeiramente ter calma, não se ficar ansioso em relação aos desejos, mas compreender que se você tiver fé e se você realmente quer mudança e que você quer casar e que você vai querer ter uma família, isso pode acontecer, só que há um tempo determinado para isso, há um processo. E isso precisa ser respeitado para você se conhecer melhor e para que você possa ter domínio próprio e entender que é isso realmente o que você quer. Porque alguns estudos sim, dizem que Deus criou o homem para ter família. Só que alguns sim. também para o celibato. Então, é compreender o seu propósito em vida que Deus te chamou. Eu acredito que é Sim. isso. Eu vejo também assim como você vem de uma área que é muito carente emocional, Deus vai ter que tratar a sua área emocional. Então você vai ter que passar por um tempo de deserto. Você tem que passar por um tempo de dependência do Espírito Santo.
Porque o inimigo que ele quer fazer, que quer que você rápido se envolve com alguém, né? Então, se ele não conseguiu que você se envolve com o mesmo sexo, então ele vai preparar alguém, o sexo oposto. Para É. quê? Para você fugir do seu propósito. Então, o meu conselho, por mim mesmo, tô falando, meu, estuda, busca, no tempo oportuno, Deus vai preparar. Mas se Sim. você tiver, meu, preciso agora namorar, casar, parar de masturbar, parar de ver pornografia, parar de fazer isso, aquilo, isso é errado. Porque você vai entrar num casamento frustrado. Né? Eu conheço pessoas que casou É. achando que ia deixar o sentimento e continua com os desejos. Porque antes de E, casar, não pensou. Achou e que Grazi, casando, tendo sexo, tá resolvido. E, É, e a pornografia te gera uma profundidade, né? Você nunca fica satisfeito. E alguns estudos relatam que a masturbação, tanto com a pornografia, te gera uma dependência. Alguns casos você pode perder cabelo, você pode perder memória, você perde libido. E você fica nessa dependência sexual se aprofundando mais e que pode te gerar a desejos sexuais insanos, né? Que sim, infelizmente acontece com alguns aí. Então, é muito perigoso a questão da pornografia e da masturbação também. Né? Falando bem rapidinho, porque sim. deve acabar daqui a pouco, gente. Hum. Acho É que é isso. Acho que deu para que tirar deu, muita né? dúvida, né? Ó, já até recebi um convite de casamento agora, ó. Vai casar comigo, Rick. Tá aí, ó, tá vendo? Ó, benção. Glória a Deus. Mas é isso, gente. Mas ó, lembrando que ainda vai ter mais 2 lives nas 2 próximas segunda-feiras. Não perca. A gente vai estar trazendo aí muito conteúdo, muito entendimento em relação à vida homoafetiva, do que eu vivi, do que a Grazi viveu, né, Grazi? Sim. Na dúvida, vocês também deixem aí os comentários, depois a gente tenta fazer um vídeo em cima disso, né? A gente pode Para fazer no ver último também. vídeo, né? Um de Sim, respostas, né? sim, sim. Mas então tá bom. Mas Deu é para falar isso, bastante. gente. Espero que vocês tenham gostado, né? E nos vemos aí nas próximas segunda-feiras. E guardem aí as perguntas para a próxima live, tá? Então é Então isso, tá bom. Grazi. Muito obrigado. Obrigada. Adorei a live, foi uma bênção. Que Deus te abençoe e que venha aí poder ajudar, alcançar pessoas para a glória do Senhor Jesus. Amém. Você também. Muito obrigada pelo convite. E vamos Amém. que vamos. Amém. Amém. Isso Fique com aí. Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, galera. Obrigada. Bom, gente, só ficou eu. Se de repente vocês quiserem perguntar algo até a live acabar, eu posso estar respondendo aqui. E de quinta-feira, sim, gente, tem a live de quinta-feira, às 20 horas. E vamos ter aí todas as quintas, com vários temas diferentes na área da sexualidade, sobre pornografia, sobre masturbação, sobre lesbianismo, sobre compulsão sexual. Toda a área da sexualidade a gente vai estar debatendo e trazendo entendimento, conteúdo bíblico, de acordo com a palavra, de acordo com aquilo que o Senhor espera sobre as nossas vidas e que o Senhor mesmo diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, não se não se sinta preso a algo, mas se busque viver a vontade de Deus, que você vai ver que a sua vida vai ser agradável. Quando eu deixei a homossexualidade, algum dos receios de muitos rapazes é de talvez não conseguir, né? E graças a Deus já tem 2 anos, estou firme no Senhor, abandonei todas as coisas em relação à pornografia, à relação sexual, estou feliz, firme no Senhor e tenho realmente esse desejo assim de poder casar, de poder ter uma família, porque eu sempre quis ter um relacionamento sério. E os minutos têm um pouco menos de 1 minuto. Se alguém ainda quiser fazer alguma pergunta, até acabar o tempo. Bom, então é isso, gente. Que Deus abençoe a todos
E tem uma palavra de Deus, né? Está em Mateus 6,33, buscai o reino dos céus e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Então entenda que é só você buscar a Deus, que Ele cuidará de tudo. Sobre a sua vida, sobre os seus problemas, sobre suas aflições. Eu falo isso por experiência. Hoje eu tenho uma vida muito leve, muito agradável, na presença do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima live. Não perca, quinta-feira vai ter uma nova live do Projeto Mais Amor. E nas próximas segunda-feiras também, tá? Que Deus abençoe a todos.